Olá, boa noite. Paz do Senhor para os inscritos aí no canal. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo, cada um que está aí assistindo esse vídeo. Hoje eu quero falar sobre algumas das características de uma seita. E hoje eu quero falar sobre autoridade extra-bíblica. Eu quero falar sobre o livro de Mórmon hoje, nesse vídeo. Livro de Mórmon. Estou com o livro aqui na mão. E junto com ele vem Doutrina e Convênios, Pérola de Grande Valor, que são os escritos deste homem chamado Mórmon, Joseph Smith. Juntamente com Joseph Smith, que já vou falar que esse Joseph Smith ele foi o fundador da Igreja de Jesus Cristo dos últimos dias, para quem não sabe. E esse livro aqui, eles têm ele lá, tá? Então, primeira introdução, olha o que eles falam aqui na introdução. O livro de Mórmon é um livro ou um volume de escrituras sagradas comparável à Bíblia. Então aqui na introdução eles já dizem o seguinte, que esse livro ele é comparável à Bíblia. E nós sabemos que não existe livro nenhum na face da terra que possa ser comparado com a palavra de Deus, tá? Porque a palavra de Deus ela é divinamente inspirada por Deus. 2 Timóteo 3,16. Paulo está dizendo, toda a escritura é divinamente inspirada por Deus. Então aqui nós já sabemos que não existe livro nenhum que possa ser comparado com a palavra de Deus. E eles vão mais adiante, eles são mais ousados em dizer, ó, é um registro da comunicação de Deus com os antigos habitantes das Américas e contém a plenitude do Evangelho eterno. Ou seja, eles dizem o seguinte, dá para nós entendermos o quê? Que para eles esses escritos são tão sagrados e divinos que eles chegam a comparar ou a dizer que esses escritos têm o mesmo poder que tem os evangelhos de Cristo. E nós sabemos que isso não é verdade. Nós sabemos que não é verdade. Não tem nenhum escrito que possa ser comparado, como eu já disse, com as escrituras sagradas. Não tem um outro evangelho, não existe, só o evangelho de Cristo, tá? E Joseph Smith, ele é mais ousado em dizer o seguinte, com respeito a este registro, o profeta Joseph Smith declarou, eu disse aos irmãos que o livro de Mórmon era o mais correto de todos os livros da terra e a pedra fundamental de nossa religião. Ou seja, para eles, para os crentes da seita chamada Igreja de Jesus Cristo dos últimos dias, esse livro aqui, ele é o mais correto que existe na face da terra. Então logo nós entendemos que para ele esse livro aqui ele é mais correto do que a palavra de Deus, que foi divinamente inspirada pelo próprio Deus. E nós sabemos que isso aqui, queridos, chama-se autoridade extra bíblica, tá? Nós sabemos que não existe nenhum outro evangelho, a não ser o evangelho de Cristo. Não existe nenhuma outra palavra, nenhuma outra escritura que foi inspirada por Deus, a não ser a própria palavra de Deus. Agora nós vamos ali para as escrituras, para nós sabermos o que as escrituras dizem a respeito de tais escritos, tá? Vamos lá então. Você que tem a Bíblia aí, que quiser abrir lá em Gálatas 1:8, pode abrir em nome de Jesus. Vamos lá. Gálatas 1:8 está dizendo, mas Paulo dizendo aos Gálatas, a igreja de Gálatas, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Então Paulo está fazendo um alerta aqui para nós, que se nós, ele dizendo ali, se eles chegassem com outro escrito, ou um anjo, que não fosse esse evangelho de Cristo, esse aí era anátema, esse escrito era maldito. Então já podia descartar, porque não é de Deus. É que nós vemos o que eles dizem a respeito desses escritos deles. Tem uma parte que eles falam que esse escrito aqui é divinamente inspirado, tá? E
Paulo ele é tão cuidadoso nessa área aí, que ele ainda repete ainda aqui no versículo 9, dizendo com mais vigor ainda. Assim como já vos dissemos, olha, ele está dizendo, ó, como eu já disse, ou seja, eu já falei e vou reforçar. Olha, assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. Então Paulo está tendo um cuidado muito grande com essa igreja, em avisar, olha, se alguém chegar aqui com outros escritos, outro evangelho, que não for o evangelho de Cristo, dizendo que esse evangelho é divinamente inspirado por Deus, pode pular fora, que isso aí não tem nada a ver com as escrituras sagradas, é totalmente maldito. A palavra anátema aqui quer dizer maldito. Então nós temos que ter muito cuidado quando nós formos em alguma denominação que se diz igreja, quando nós chegarmos lá que o pastor, o ancião, ou qualquer que seja, estiver pregando uma outra doutrina que não seja a doutrina evangélica, ou o evangelho correto, o evangelho inspirado por Deus, pode ficar com o pé atrás, que isso aí não é a palavra de Deus. Ou seja, se você chegar lá e a pessoa botar a Bíblia de lado e pegar outro livro e começar a ensinar que aquele livro ali é inspirado por Deus, que foi Deus que inspirou fulano, inspirou cicrano para trazer aquela mensagem que é divina, se não tiver de acordo com a palavra de Deus, se você vê que aquele livro está tirando a autoridade da Bíblia, meu irmão, você pode ficar veado, porque isso aí é uma seita, não é uma igreja verdadeira, fundada nos princípios da palavra. E aqui nós sabemos que essa igreja de Mórmon, ela não foi fundada nos princípios bíblicos, mas sim fundada nos princípios dos escritos de Joseph Smith, juntamente aí com esse Mórmon aí, tá? Então que Deus te abençoe, agradeço você por ter assistido esse vídeo até o final, compartilha, dê o like, que Deus continue abençoando a sua vida em nome de Jesus.